Graça, paz e misericórdia a todos. Amém, irmãos? Este vídeo aqui é aquele vídeo que no outro vídeo eu tinha dito que faria para esclarecer as questões que aprendemos por muito tempo como se estivesse na Bíblia e não estão. Então, este vídeo, o nome deste vídeo é o mesmo nome que eu dou para o estudo que eu dou sobre isso. Pregadores dizem, mas a Bíblia não. Este é o nome, tá bom? Nós temos aqui 5 questões para hoje, porque são mais de 20 questões que eu tenho, mas para o vídeo não ficar longo, 5 questões para hoje que pregadores dizem, mas a Bíblia não. E aí, já para adiantar, se você está assistindo e pensa, mas é porque é o jeito de falar, ou é porque a gente imagina, então já afirmo que este vídeo é para ficar bem claro que só devemos afirmar que está na Bíblia, se está na Bíblia. Não estando na Bíblia, tem que ficar claro que é uma suposição, uma hipótese. Mas já que estamos nos últimos dias, não temos tempo para hipótese, e sim para aquilo que é concreto, para aquilo que a Bíblia afirma. Então vamos lá. Pregadores dizem, mas a Bíblia não. A primeira coisa é que Noé pregou ou anunciou a chegada do dilúvio durante 120 anos. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. E enquanto você assiste aí, se você está ouvindo nesse vídeo alguma coisa que você também aprendeu dessa forma, ouviu alguém ensinar, ou que você também já falou porque pensou que era dessa forma, deixa no comentário aí o que é que você aprendeu errado, o que é que você acabou ensinando errado, e vamos interagir no comentário. Olha só, Gênesis capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então a referência que Gênesis faz a 120 anos nessa situação é sobre o tempo de vida do homem, e não sobre o tempo que Noé anunciou o dilúvio. E em toda a Bíblia não se vai encontrar nada relacionado. Até porque a Bíblia não nos dá a ideia de que Noé anunciava o dilúvio. O que pode se imaginar é que enquanto Noé construía a arca, alguém pode ter perguntado o que era e ele respondeu que era uma arca porque Deus mandaria um dilúvio. Pode ter acontecido isso. Mas a Bíblia não afirma, apesar de em Hebreus Noé ser citado como pregoeiro da justiça, mas não é base para dizer que ele anunciava o dilúvio, tá bom? Então, que Noé demorou 120 anos anunciando o dilúvio, isso é uma coisa que pregador diz, mas a Bíblia não. A segunda coisa, o povo não deu ouvido a Noé, por isso não entrou na arca. E ainda acrescenta dizendo que se o povo tivesse dado ouvido a Noé, teria então entrado na arca também. Essa ideia é exatamente pelo fato de acreditar que ele anunciava o dilúvio, tá? Então, não tem essa ideia de que se o povo tivesse dado ouvido, não. Vamos observar aqui ainda no capítulo 6, versículo 18. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Com quem Deus estabeleceu aliança? Com Noé. Quem Deus disse que entraria? Noé, a esposa, os filhos e as noras, e mais ninguém. Em momento nenhum Deus disse, anuncie, Noé, porque se alguém se arrepender, não tinha essa conversa. Porque o dilúvio já era o juízo de Deus aplicado. Não era uma chance de arrependimento. Deus decidiu destruir a terra por causa da maldade e decidiu também poupar quem era justo. E quem era justo? Noé. Por isso foi salvo ele com a família. Então não tinha essa questão de que se o povo tivesse dado ouvido, teria entrado na arca. A arca foi feita exclusivamente para Noé, a família e as espécies, os animais que Deus ordenou que entrasse na arca. Ok? Terceira coisa que pregadores dizem, mas a Bíblia não. Noé demorou 120 anos para construir a arca. Nem há referência para isso. Eu já ouvi várias pessoas dizerem isso. Que Noé demorou 120 anos. E aí, por acreditar nisso, um erro leva ao outro, acreditando que ele demorou 120 anos, acreditando que enquanto ele construía, ele anunciava, é que teve a ideia de que ele anunciava durante 120 anos.
Mas nenhuma dessas três primeiras coisas que citamos aqui é verdade. Então, não há um tempo aqui declarado na Bíblia para dizer que Noé demorou para construir a arca, tá bom? Se você que está vendo aí tiver um cálculo que leve-nos a saber, pode colocar aí, mas coloque como você calculou, tá bom? Porque tem gente que faz cálculo que nada a ver, né, para explicar isso aí. Vamos lá. Quarta coisa que pregador diz, mas a Bíblia não. Deus levou a chave da arca para o céu, gente. Pensa bem nisso, né? Não sei se você já ouviu alguém pregar isso, eu já ouvi, mas se você não tiver ouvido alguém pregar, você já ouviu um corinho, né? Aquele que diz, Noé, abre a porta que a água aumentou, e aí Noé vai dizer com voz de lamento, né? Quem fechou a porta, a chave levou para o céu, sim, para o céu, a chave levou. Errado, tá? Vamos ver aqui, Gênesis capítulo 7, versículo de número 16. E os que entraram eram macho e fêmea, de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor os fechou dentro. E encerra por aí. Onde está a chave? Onde está o anjo ou Deus levando a chave para o céu? Invenção da mente humana. Para que acrescentar à Bíblia o que não está nela? Para que querer enfeitar a mensagem? Uma das coisas que levam pessoas a cometerem esses erros é querer enfeitar a mensagem. Ouviu no hino e no hino ficou interessante, então eu vou pregar também. Cuidado, a base para a pregação não deve ser canções, e sim a Bíblia, tá bom? Então, não tem essa ideia de que o anjo ou Deus levou a chave para o céu. Até porque naquele tempo, provavelmente, muito provavelmente, não havia esse mecanismo de fechadura que hoje existe, né? Então vamos lá. A quinta e última coisa para o livro de a quinta e última coisa para o vídeo de hoje. Essa é famosa. Essa é famosinha, essa você já ouviu. Pedro tinha tanta unção que até a sua sombra curava. Já ouviu ou não? Né? Já ouvi pessoas pregando e tem hinos que falam sobre isso, que a sombra de Pedro tinha unção, quem entrava enfermo saía são. E aí a cantora até tentou amenizar um pouquinho, dizendo não era a sombra que curava, mas a unção de Deus que nela estava. E acabou atrapalhando o hino do mesmo jeito, porque não tinha unção na sombra de Pedro e a unção de Pedro nunca curou. Pelo menos não que a Bíblia nos faça saber. Vamos ver lá. Atos, capítulo 5, versículo 15. Diz, e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E só. O versículo 16 vai falar sobre a questão de que cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. Mas esse versículo 16, quando diz que eram todos curados, não diz que eram curados pela sombra. O que o versículo 15 está mostrando é que a fama dos apóstolos, como os versículos 12, 13 e 14 vão nos mostrar, espalhou tanto que as pessoas acreditavam tanto que Deus era com eles, que Deus fazia milagre através da vida deles, que eles entenderam que vamos colocar os enfermos no caminho para que pelo menos, ou ao menos, a sombra de Pedro passe por cima deles. Né, quem sabe assim eles sejam curados. Era o que eles imaginavam. Né? Quem sabe a sombra de Pedro passe e cure. É como as pessoas gostam de pensar que eu vou lá, quem sabe o pastor passe lá a toalhinha no rosto e me dá a toalhinha e eu vou ser curado. A toalhinha nunca curou ninguém. Então, aqui também, aqui nem a sombra curou e nem a fé deles na sombra curou eles, até porque a Bíblia não afirma que houve cura nesse caso. A Bíblia só diz que eles faziam isso. Eles colocavam ou disseram, né, de sorte que transportaram os enfermos para as ruas e punham em leitos e em macas para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Então, se você observar aí, Atos 5,15, a Bíblia não afirma que a sombra de Pedro curava, até porque Deus não deixaria uma base para as pessoas praticarem essas besteiras nas igrejas, usando a tal sombra do Altíssimo, aquelas coisas horripilantes que existem por aí, né? Então tá aí 5 coisas que pregadores dizem, mas a Bíblia não. Você já ouviu isso alguma vez? Aprendeu assim? Ensinou assim?
deixa no comentário aí, tá bom? E no próximo vídeo nós vamos ter mais 5 questões que pregadores dizem, mas a Bíblia não. Uma delas, só para você já ficar pensando aí, é que no dia de Pentecostes entrou um vento, perdão aqui, deu um probleminha, tá bom? Só consertando aqui. É que no dia de Pentecostes entrou um vento veemente, impetuoso. Não está escrito, né? Outra coisa é que Deus lança o nosso pecado no mar do esquecimento. Também não está escrito. E muitas outras coisas, mas no próximo vídeo, tá bom? Fica na paz, um abraço, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.